Olá, olá! Começando uma nova série de vídeos tutoriais, onde apresentarei os princípios básicos da epistemologia. A epistemologia também é conhecida como a teoria do conhecimento. Essa será uma série de 7 vídeos. E neste vídeo, especificamente, apresentarei a definição do conhecimento, também apresentarei as faculdades humanas cognitivas relacionadas ao conhecimento e falarei sobre os tipos de conhecimento. Então, começando, a primeira pergunta que nos fazemos aqui é: por que a filosofia se interessa pelo conhecimento, afinal? Bem, a filosofia se interessa pelo conhecimento porque ela quer compreender como sabemos o que sabemos, até onde podemos saber e como distinguir o que é realmente conhecimento do que é apenas opinião ou uma simples crença, ok? Para isso, a filosofia tenta responder a perguntas como: o que é conhecer? Podemos ter certeza absoluta sobre algo? O que torna uma crença justificada? Como podemos distinguir o conhecimento verdadeiro ou erro ou da ilusão? Certo? Além disso, estudar o conhecimento ajuda-nos a avaliar criticamente as nossas próprias ideias e as informações que recebemos. Esse papel, basicamente, ele é normativo, ou seja, a filosofia ela tenta definir regras e critérios para identificar quando algo pode ser considerado um conhecimento válido, evitando assim a superstição, o fanatismo e a desinformação, ok? Então, começamos com uma definição de conhecimento e pensando numa perspectiva do sentido comum, primeiro sobre o conhecimento. E essa perspectiva pode ser que o conhecimento é o conjunto de informações adquiridas pelo sujeito sobre a realidade a fim de lhes poder conceber algum uso, ok? Essa definição ela está no manual Desassossegadamente do 11º ano do ensino secundário aqui em Portugal. Além dessa definição do sentido comum sobre o conhecimento, também gostaria de apresentar uma perspectiva de uma filósofa que eu gosto muito, que é a Margaret Bolden. E segundo ela, o conhecimento não é apenas um estado, mas uma capacidade operacional. Também apresento uma perspectiva do Gustavo Romero, que é um filósofo argentino, que eu também gosto bastante. Segundo ele, o conhecimento é o produto das operações cognitivas realizadas por um sujeito inquiridor, também uma coleção de processos que ocorrem no cérebro do conhecedor. Portanto, o conhecimento não é uma coisa ou substância e resulta do processo de aprendizagem. Também apresento uma perspectiva de outro filósofo que eu também me identifico bastante, que é o Daniel Dennett. Para ele, de um ponto de vista evolutivo e funcional, a capacidade de conhecer e ter mentes surgiu e se desenvolveu, criando ferramentas de pensamento, linguísticas e de outros tipos, que, eventualmente, capacitaram as mentes a saber como evoluir, certo? Portanto, o conhecimento o que podemos falar dele é que ele é intrinsecamente ligado ao cérebro e ao sistema nervoso central. Ele envolve um processo de apreensão, organização e interpretação da informação, e esse processo, de apreensão ou a operação cognitiva de apreensão, ela ocorre em diferentes graus e maneiras, ok? Portanto, temos aqui o conhecimento como o resultado da interação com o mundo através dos seus sentidos e dos seus processos mentais, e que não é uma coisa ou uma substância, mas sim uma coleção de processos, sejam eles físicos, químicos e biológicos, que ocorrem no cérebro do conhecedor, o sujeito, e resulta de um processo de aprendizagem. Então, é importante ter isso em mente, entender o conhecimento como um processo dinâmico e interativo. E esse processo dinâmico e interativo, ele vai envolver um sujeito que estará em interação com um objeto,
E o sujeito é conhecido na epistemologia como o agente cognoscente, certo? E esse agente cognoscente é a entidade que busca conhecer utilizando os seus sentidos e processos mentais para interagir com o mundo. O agente cognoscente também é dotado de capacidades e faculdades cognitivas, como veremos a seguir. E o objeto, por sua vez, é aquilo que é cognoscível, perdão. Então, o sujeito é o agente, é o cognoscente, e o objeto é o cognoscível. Então, é aquilo que se busca conhecer ou ser conhecido. Isso que buscamos conhecer ou ser conhecido também chamamos de domínio da realidade ou ambiente. Entramos, então, no processo de conhecimento e as faculdades humanas envolvidas. Retomando, se a gente pegar aqui nessa última parte, seria aqui, né? O agente cognoscente, ele é dotado de capacidades e faculdades cognitivas. E é isso que vamos ver agora. Quais faculdades cognitivas são essas? Bem, segundo a Boulder, isso eu extraí do livro dela, a aquisição de conhecimento envolve um conjunto complexo interligado de faculdades mentais e psicológicas que vão desde o processamento sensorial básico até o pensamento deliberativo de alto nível, certo? Esse conjunto complexo envolve funções de entrada, armazenamento e processamento básico. Entre elas podemos citar percepção, memória, atenção. Também envolve funções de raciocínio e construção de modelos. Entre elas podemos citar raciocínio e inferência, planejamento e resolução de problemas, habilidade de aprendizagem, certo? E esse conjunto envolve funções de controle e consciência, que podemos entender como conhecimento tácito, julgamento e relevância, consciência e linguagem, ok? Então, lembrar sempre que o conhecimento é esse conjunto complexo de faculdades cognitivas. E aqui, como estamos a tratar dos princípios básicos da epistemologia, num conteúdo realmente introdutório, vamos estar limitados simplesmente a algumas faculdades cognitivas. E entre elas, não vamos ver todas, vamos ver apenas a sensação, a percepção e a razão, ok? Começamos então pela sensação, né? Ou também as conhecidas faculdades sensoriais, que envolvem o processo senso-motor. E essas faculdades sensoriais são o principal meio de obtenção de conhecimento empírico e fornecem a matéria-prima para o entendimento. A experiência sensorial bruta, ela é proporcionada pelos órgãos dos sentidos, como a visão, tato, audição, olfato e paladar. E os sentidos são a faculdade de receptividade que a mente possui para receber representações quando afetada por objetos, que seria a sensibilidade, ok? Passando então para as faculdades perceptuais, que também conhecemos como percepção. Percepção de eventos, sejam eles internos, como cansaço ou fome, ou externos, né, perigos ou sons. Seria já um processo um pouco mais elaborado que a mera sensação, se pensamos numa hierarquia, digamos assim, né? A percepção, ela envolve a interpretação e organização das informações sensoriais pelo sujeito, resultando em uma compreensão do mundo externo, e seria uma forma adaptativa pelas quais os sinais são comunicados ao organismo para aumentar o seu conhecimento. E passando então para a terceira faculdade, que seria as faculdades intelectuais, que também conhecemos como razão, ok? A faculdade intelectual é responsável pela avaliação e validação de crenças. A razão envolve a conexão lógica entre crenças, a formulação de argumentos e a inferência de novas conclusões a partir de premissas. E essas três faculdades, elas são importantes e elas fazem parte do programa
da introdução dos princípios básicos da epistemologia, porque elas vão estar principalmente relacionadas com as duas correntes que a gente vai ver na sequência de vídeos tutoriais. Uma delas é o empirismo e o segundo é o racionalismo. Então, elas são necessárias entender e conhecer e começar por elas, para depois lá na frente a gente entender do que estamos falando, ok? Passamos então agora para os tipos de conhecimento. E então temos que o conhecimento não é algo único e homogêneo, mas sim um fenômeno com diferentes tipos e formas de manifestação. E isso faz dele um produto e um processo complexo. E por isso a filosofia do conhecimento, ou epistemologia, convida-nos a refletir criticamente sobre as diferentes formas de saber. A distinção, né, por que isso importa? A distinção entre os diferentes tipos de conhecimento é um ponto de partida para essa reflexão, nos ajudando a compreender a complexidade e a riqueza do processo de conhecimento, certo? Passamos então para os tipos de conhecimento, e aqui, de novo, como estamos a tratar dos princípios básicos da epistemologia, abordaremos o conhecimento por aptidão, o conhecimento por contato e o conhecimento proposicional. Começando pelo conhecimento por aptidão, também é conhecido como saber como fazer ou knowing how to, certo? E seria um conhecimento prático, adaptativo e comportamental, em contraste com o conhecimento teórico ou factual comunicável. É um tipo de conhecimento que exige o exercício de uma habilidade prática com pouco envolvimento intelectual. Também se expressa na capacidade de executar uma tarefa. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de conhecimento por aptidão. E lembrando que o conhecimento por aptidão é saber como fazer algo, knowing how to. Então, nós sabemos como tomamos banho, certo? Tomar banho é um exemplo do conhecimento por aptidão. Andar de bicicleta é um exemplo de conhecimento por aptidão. Cozinhar é outro exemplo de conhecimento por aptidão. Jogar, dirigir, certo? Veja que são tarefas e coisas que aprendemos fazendo e não apenas estudando ou observando, certo? Podemos estudar e observar como fazer, mas a gente vai saber fazendo mesmo, certo? Envolve a questão da experiência e o how to. E para passar por esse how to, ele é uma coisa mais prática, por isso que é por aptidão, estar apto a realizar aquilo, ok? O segundo conhecimento é o conhecimento por contato, envolve uma familiaridade ou um conhecimento individual, certo? Esse conhecimento envolve pessoas, lugares ou coisas que se refere à familiaridade do sujeito com o indivíduo ou entidade. Também conhecer uma pessoa, um vizinho, uma cidade, um tipo de música. Veja que é a proximidade. Né? Familiaridade é no sentido de proximidade. Ou conhecimento individual que está relacionado mesmo do indivíduo, certo? O sujeito cognoscente que conhece alguma coisa ali por familiaridade. É uma questão de estar familiarizado ou por via de conhecimento com essa pessoa. Esse tipo de conhecimento implica alguma forma de relação perceptual com ou o objeto conhecido. Então, se pensamos no caso de exemplos desse conhecimento por contato ou familiaridade ou conhecimento individual, podemos pensar em Lucas conhece João, certo? Ou o João conhece o Lucas, ok? Conhecer a cidade de Lisboa, certo? Eu conheço a cidade de Lisboa. Eu posso dizer que eu tenho esse conhecimento por familiaridade da cidade de Lisboa. Mas eu não conheço, por exemplo,
a cidade de Budapeste, não, por familiaridade, ok? Conhecer a praia da Nazaré, conhecer a cidade do Rio de Janeiro, reconhecer a semelhança entre uma flor e outra que eu já vi, ok? Então veja que esse tipo de conhecimento está vinculado à familiaridade direta com algo ou alguém. O último conhecimento que veremos aqui é o conhecimento proposicional, ou conhecido também como knowledge that, ou conhecer que, certo? É o conhecimento de um fato ou de uma verdade expresso na forma S sabe que P. E P é uma proposição ou um enunciado. Diz respeito a saber que algo é verdade. E esse é exatamente o conhecimento que interessa à filosofia. Por quê? Porque envolve a proposição. Knowledge that, conhecer que, uma proposição, na verdade, nada mais é, como já vimos no material nos vídeos tutoriais de lógica informal. Então, para quem quiser se aprofundar melhor nisso, é só buscar essa playlist nos meus vídeos. Então, uma proposição, ela é uma afirmação que expressa uma condição ou valor de verdade. Aqui, vamos detalhar um pouco melhor. Eu coloquei que uma proposição é uma afirmação, mas na verdade a proposição ela é o conteúdo semântico de uma afirmação ou declaração. Afirmação ou declaração no sentido que só pode haver proposição quando há afirmação ou declaração. A gente não pode extrair uma proposição de um imperativo, por exemplo. Então, tem que haver uma afirmação ou declaração para então haver um conteúdo semântico onde a proposição corresponde a esse conteúdo semântico, ok? Dizer que uma afirmação está sujeita à condição de verdade significa que ela pode ser verdadeira ou falsa, certo? Exemplos de proposições. Só para repassar um pouquinho aqui. Em Portugal, a República foi implantada em 1910 e essa proposição ela vai estar condicionada a um valor de verdade, certo? Da mesma forma como a proposição a água ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar, ou a Lua é um planeta. Então, são 3 exemplos de proposições, ok? Agora, imagina que sabe que o Monte Everest é a montanha mais alta do mundo, certo? Então, isso que sabe, esse objeto do teu conhecimento, né? Esse conteúdo semântico de saber, semântico que implica dizer que o Monte Everest é a montanha mais alta do mundo, vai ser a proposição. Então, se a gente pegar o Monte Everest é a montanha mais alta do mundo, que é a proposição resultante, né? Que é resultado, digamos assim, é o produto desse saber, né? Desse knowledge that, desse saber que ela está sujeita a uma condição de verdade, ou seja, pode ser verdadeira ou falsa. Agora, imagina que sabes que a tua colega Maria está ao teu lado na aula de filosofia. Este conhecimento poderia ser formulado através de uma proposição, certo? Maria está na aula de filosofia. Então, esse é o knowledge that, é o saber que Maria está na aula de filosofia e que essa proposição, Maria está na aula de filosofia, está sujeita a uma condição de verdade. Ela pode ser verdadeira, no caso de Maria estar de fato na aula de filosofia, e ela pode ser falsa, no caso de Maria não estar presente na aula de filosofia, ok? E como sabemos, como podemos definir o que é verdade ou não? E é aqui que entra a epistemologia, certo? Então, quando pensamos nesse termo epistemologia, concentramos aqui epistem, e episteme nada mais é do que um termo grego que se refere à ideia de um saber sustentado em oposição às aparências ou à simples opinião, que é conhecido como doxa, né? Bem, a epistemologia, portanto, é a área da filosofia que procura encontrar respostas para o problema da natureza, do valor e dos limites do conhecimento,
é o campo de investigação encarregado de investigar como chegamos ao conhecimento e que critérios utilizamos para definir algo como verdadeiro ou não. É uma área que se ocupa de entender o que é o conhecimento e como podemos considerar as proposições como verdadeiras. Isso ocorre porque os filósofos estão interessados na verdade. E as questões de saber o que é verdade, se conhecemos algumas verdades e que verdades conhecemos, têm desde sempre merecido a nossa atenção. Então, esse foi o primeiro vídeo de uma série de 7 vídeos tutoriais sobre os princípios básicos da epistemologia. Então, esses vídeos, o objetivo é apresentar mesmo um conteúdo introdutório, ok? Então, depois na sequência, daremos continuidade à explicação. Hoje, nesse vídeo, encerramos. Até a próxima. E como eu sempre digo, ânimo com os estudos. Até a próxima.